Olá, galerinha! Hoje vai uma aula para vocês sobre o estudo dos gases, capítulo 14, 15, 16, lá da Química 1. Então, o que é o estudo dos gases? Começamos primeiro pelo seguinte. Pressão e temperatura são conhecidas como variáveis de estado. Por que elas são chamadas variáveis de estado? Simples, bem simples. Se vocês souberem as duas, a pressão e a temperatura, vocês podem dizer qual o estado físico de uma substância. Por exemplo, se eu disser que a pressão é 1 atmosfera, pressão ao nível do mar, e eu disser que a temperatura é 25 graus centígrados, temperatura ambiente, vocês conseguem dizer, por exemplo, que a água está no estado físico líquido. Então, vocês conseguem saber o estado físico de uma substância apenas sabendo o quê? As variáveis de estado, que são temperatura e pressão. Nesses 3 capítulos aqui, a gente vai ver a equação de Clapeyron, que é essa equação aqui, ó, PV igual a nRT. Pressão, ela pode ser em mmHg, milímetro de mercúrio, ela pode ser em atm, atmosfera. Esse V aqui é o volume, que pode ser em ml, pode ser em litros, pode ser em metros cúbicos. Volume, unidade de volume. O N aqui é número de mols, que é massa sobre mol. Mol é a massa molecular da substância. Se eu tenho, por exemplo, O2, eu vou ter a massa do oxigênio na tabela é 16. 16 mais 16 dá 32. Então, o mol do oxigênio é 32. O R é uma constante, ele vale 0,082, quando a pressão está em atm. Se a pressão for atm, em atm, o R é uma constante universal dos gases, ela é dada no exercício, é só utilizar. Ou ela pode ser 62,3 quando a pressão estiver em mmHg. Então, se você utilizar a pressão em mmHg, você vai utilizar 62,3. Se você utilizar a pressão em atm, você vai usar 0,082. Converter pressão é fácil. 1 atm corresponde a 760 mmHg. É só fazer a conversão, isso é tranquilo. E o R, você escolhe conforme for a sua pressão. A temperatura, ela tem que ser sempre usada em Kelvin, a temperatura absoluta. Esse é o único detalhe da temperatura. Não se usa temperatura em outra unidade que não seja Kelvin, isso é a unidade padrão. Essa equação aqui a gente utiliza quando a gente precisa saber, por exemplo, a massa de gás contida num recipiente de volume tal, que exerça a pressão tal e uma temperatura tal. E precisa saber a massa. Ou então, se você sabe a massa, eu tenho lá 30 gramas de um determinado gás, eu tenho que saber a fórmula para calcular o mol. Eu quero saber qual a pressão que ele exerce num cilindro com volume X e temperatura Y. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Então, essa é uma das equações que aparece ali no capítulo. A outra equação é a equação da transformação gasosa, transformação dos gases, que é essa daqui, ó. PVT, PVT. Aqui a gente coloca 1 para dizer que é início antes. Aqui a gente coloca 2, 2, 2 para dizer que é depois, final. Então, a transformação gasosa, ela utiliza essa equaçãozinha aqui. Existem alguns tipos de transformação. A transformação politrópica é aquela quando varia tudo. Varia a pressão, varia o volume, varia a temperatura. Tudo variou. Ela é politrópica. Quando só a temperatura é constante, a gente chama ela de isotérmica. Uma transformação isotérmica é quando a temperatura é constante. Pode acontecer uma transformação isotérmica, a temperatura se manteve constante durante a transformação. Existe a transformação isobárica, barômetro, medidor de pressão, barômetro, quando a pressão é constante. Então, se eu tiver, por exemplo, assim, ó, eu posso ter aqui na temperatura constante, eu posso ter um recipiente isolado termicamente, a temperatura não varia. Eu posso ter assim, por exemplo, ó, o mais comum é aquela ampola de injeção, quando a gente deixa o êmbolo móvel. Então, aqui está fechado, fechei aqui a saídinha. Aqui dentro, digamos que eu tenho um gás, pode ser O2, gás oxigênio, e eu vou aumentar a temperatura. Se eu começar a aquecer, passar de T1 para T2, vocês percebem que se eu segurar aqui, ó, se eu segurar esse êmbolo,
a pressão vai aumentar, porque eu estou segurando aqui, ó. Eu estou segurando, eu travei aqui, então o volume não vai aumentar, mas a pressão aumenta. Se eu deixar esse êmbolo aqui livre, o que vai acontecer? Conforme a energia cinética aqui dentro aumenta, o gás oxigênio vai ficar mais quente, então ele vai aumentar a energia cinética, ele vai começar a empurrar esse êmbolo para fora. Ou seja, a pressão vai se manter constante, mas o volume vai aumentar. Então, eu posso ter uma transformação com pressão constante. Posso ter uma transformação com volume constante. Eu posso travar aqui, ó. Se eu travar aqui, o volume aqui dentro se mantém constante. Um botijão de gás, se ele estiver na sombra ou estiver no sol, o que muda é a temperatura, ele fica mais quente ou mais frio, e muda a pressão, porque o volume não tem como mudar. O cilindro é rígido. Como é que o volume aumenta? Não tem como. Então, o que aumenta ali dentro? Se botar um botijão de gás no sol, vai aumentar a temperatura, vai aumentar a pressão. O volume não. Agora, se eu fizer a mesma coisa com balão de aniversário, se eu colocar esse balão no sol, a temperatura vai aumentar. E o volume também, porque a borracha vai se expandindo. Pode ser que a pressão também aumente, mas ó, o volume está aumentando, porque a borracha vai dilatando. Então, essas transformações aqui são isotérmica, temperatura constante, isobárica, pressão constante, e isocórica. Isocórica é quando o volume é constante. Também chamada de isométrica, a transformação isométrica, volume constante. É a mesma coisa aqui, ó. Então, a ideia é a seguinte. Deixa eu ajustar um pouquinho a câmera aqui. Para pegar tudo bonitinho aqui assim, pronto. Então a ideia é assim, ó, quando a transformação é politrópica, eu uso a equação como ela está aqui. Se for uma transformação isotérmica, a temperatura é constante, eu posso cortar aqui. Se for uma transformação isobárica, a pressão é constante, eu posso cortar a pressão, já que elas são iguais. Quando é uma transformação isocórica, eu posso cortar o volume, já que o volume é igual. Pronto. Aí no outro capítulo, a gente vai ver rapidinho a mistura gasosa. Mistura gasosa, como assim, professor? Bem simples. Se eu tiver um recipiente, um cilindro, um recipiente, lá dentro eu tenho apenas gás oxigênio. Gás oxigênio. Ele vai estar num volume, ele vai ter uma temperatura, ele vai ter uma pressão, ele tem massa. Botei lá uma massa de 40 gramas de oxigênio, lá dentro no balão. Ele vai ter uma pressão, uma temperatura e um volume. Ele está lá sozinho. Se ele está lá sozinho, quem é que exerce pressão? Ele. Então, ó, o gás oxigênio está batendo contra as paredes aqui, ele fica batendo contra as paredes aqui do recipiente, e ele vai gerando uma pressão. Pronto. Se eu colocar outro gás ali dentro, outro gás, vamos imaginar aqui N2, ó. Esse gás também vai estar lá dentro. Vamos botar aqui uma massa de 50 gramas, pode ser qualquer valor aqui. Ele também vai estar se agitando ali dentro, ele vai estar batendo contra as paredes. Então, também ele vai exercer uma pressão. Ele vai ocupar o mesmo volume, ó, o volume vai ser igual, eles estão no mesmo recipiente, eles vão ter a mesma temperatura, porque eles estão juntos, equilíbrio térmico, mas ó, cada um exerce uma pressão. Por quê? Porque eles têm massas diferentes, eles têm massa molecular diferente, eles têm tamanho, a substância, molécula diferente, então eles vão exercer pressões diferentes. Agora, acontece que a pressão desse cara, a pressão do oxigênio somada com a pressão do nitrogênio, vai dar a pressão total. Sim, a pressão total, porque os dois juntos batendo lá dentro naquelas paredes, vai dar a pressão total dentro do cilindro. Se eu tirasse o nitrogênio dali, quem é que estaria lá dentro sozinho? O oxigênio. Então, ele estaria exercendo a pressão sozinho. Se eu tirasse o oxigênio dali, quem é que vai exercer pressão? O nitrogênio. Mas como eu tenho os dois lá dentro, os dois exercem a pressão. Juntos dá a pressão total. Então, vamos começar aqui. No capítulo 16 também fala de difusão e efusão. Difusão, professor, é bem simples. Ó. Difusão. É quando um gás se mistura, passa por outros gases. Vou pegar um exemplo bem básico, bem simples. Se eu abrir o botijão de gás, sem acender o gás ali no fogão, deixar aberto. Você está lá num canto da sala, vamos imaginar aqui uma sala.
O botijão de gás está aqui, ó, C4H10, o butano, e você está aqui. Pronto. Esse gás ele vai ter que passar entre as moléculas, ó, CO2, H2O. Existem várias moléculas dentro da sala. O ar atmosférico, tem gás carbônico, tem oxigênio, tem nitrogênio, tem vários gases. Então, essas moléculas de C4H10, elas vão ter que passar entre as moléculas para chegar até no seu nariz. Isso demora um tempinho. Se a molécula for pequena, for uma molécula bem pequenininha, vamos imaginar um hélio, gás hélio, ele é uma molécula pequena. Gás hidrogênio é uma molécula pequena, tem massa pequena, eles conseguem ser mais rápidos passando aqui entre as moléculas. Isso chama-se difusão. Então, a difusão é essa passagem entre as moléculas do ar atmosférico, atravessar essas moléculas. Então, o C4H10, como é uma molécula grande, massa grande, ele vai demorar para passar. A velocidade dele é menor que a do hidrogênio, por exemplo. Bem fácil de imaginar. Uma molécula pequena, um hidrogênio, a massa molecular dele é 2. Já o butano, aqui a massa molecular é 58. Opa, 58. Então, é uma molécula maiorzinha, ó, bem maior que a do hidrogênio, então ele vai demorar mais para passar. Isso é difusão. A efusão, o conceito é um pouquinho diferente. A efusão, vou botar o nome aqui, ó. Efusão é atravessar um orifício. Então, aqui, ó, é misturar com outros gases, aqui é atravessar um orifício. Então, imagine um balão. Você encheu esse balão com a sua boca, soprou lá dentro. Você colocou CO2, você colocou O2, você colocou N2, você colocou H2O. É o que tem na sua respiração. Você respira o ar. Ah, professor, eu respiro oxigênio. Não, você respira ar. O ar tem nitrogênio, tem gás carbônico, tem oxigênio, tem vapor d'água, para ficar só no limpinho, assim. Quando você devolve um pouquinho mais de CO2 e um pouquinho menos de O2. Você não usa todo o oxigênio. O N2 você não usa. O vapor d'água você devolve um pouquinho, porque a respiração, né, a queima do combustível libera gás carbônico e água, que é o vapor d'água. Mas você encheu o balão. Pronto, balãozinho. No dia seguinte, esse balão vai estar murchinho. Mais um dia ele vai murchar mais. Como que esse balão murcha? Se a borracha aqui do balão não era para ser impermeável? Não, não é para ser impermeável. Lembra? Ó, toda matéria tem poros. Toda matéria tem poros. Poros. É tipo uma esponja. A gente vê os buraquinhos da esponja. É mais fácil imaginar, né? Só que a matéria tem poros. Qualquer coisa tem poros. Só que tem poros bem pequenininhos. Então, imagina que os poros nesse balão aqui sejam bem pequenininhos, mas bem pequenininhos mesmo, que de repente a água não consegue atravessar. Mas uma molécula gasosa, sim. Então, difusão, ó, é essa molécula, por exemplo, de N2, conseguir atravessar esse orifício. Essa molécula de CO2, ela vai atravessar esse orifício e esse balão vai murchando com o tempo. Mesmo que você encha, por exemplo, só com gás hélio. O gás hélio é um gasinho utilizado para encher balãozinho de parque. Esse balãozinho vai ficar flutuando, o hélio é menos denso que o ar, então ele vai ficar flutuando. Mas esse balãozinho vai murchar também com o tempo. Claro que vai. Pode ser que demore mais, pode ser que demore menos, mas toda a matéria tem poros. Então, ó, efusão é atravessar esse orifício, esse buraquinho aqui. Quem é mais rápido? O menor de novo, né? Imagina, será que uma molécula, ó, o CO2, ó, CO2, a massa molecular é 44. O O2, a massa molecular é 32. Já o N2, a massa molecular é 28. Já o H2O, vapor d'água, a massa molecular é 18. Tá vendo? Ó? Se eu colocasse lá dentro um gás hélio, a massa molecular é 4. Ó, tá vendo como o hélio é o menorzinho de todos? Quem será que vai sair primeiro? O menorzinho. Ele consegue atravessar um orifíciozinho mais pequenininho, pronto. Ó. Então, o hélio é o primeiro que vai sair. Velocidade de difusão e efusão depende muito do tamanho da massa. Quanto menor o tamanho, menor a massa molecular. Então, é proporcional. Então, se eu fizesse uma pegadinha, vou imaginar assim, uma perguntinha bem bobinha, assim,
colocasse uma perguntinha para vocês, tanto a difusão quanto a efusão, elas funcionam do mesmo jeito. Ó. Se eu colocasse vocês aqui e colocasse aqui, ó, um cilindro com amônia e um cilindro com gás de cozinha, a mesma distância. Amônia, tem aquele cheiro de amoníaco, material de limpeza, assim, horrível, e o gás de cozinha, todo mundo sabe o cheiro. Que não é do gás de cozinha, é de uma substância química que foi inventada, criada só para dar o cheiro. Só serve para isso. Então, assim, ó, pergunta, ó, qual dos dois você vai sentir o cheiro primeiro? Você vai sentir o cheiro dos dois, mas qual vai chegar primeiro? Será que é a amônia ou será que o butano? Fácil, é só fazer a massa. Ó. N é 14, mais 1, mais 1, mais 1, 17. O carbono é 12, vezes 4, 48, mais 10 hidrogênios, 58. Quem é menor? A amônia. Então a resposta está aqui. Ó. O cheiro de amônia vai chegar primeiro. Fácil de responder. A difusão e a efusão, ó, difusão é misturar, atravessar outros gases assim no meio. Imagina você está no meio de uma multidão, você é bem magrinho, bem pequenininho, você atravessa mais fácil. Se você é grande, gordo, assim, você vai demorar mais para atravessar. Fácil. E a efusão é passar por um orifício, o poro da matéria. Então isso aqui é bem simples, bem tranquilo. Vamos pegar então, vamos fazer um exemplo de cada um desses aqui para fechar. Depois o mais é exercício da nossa apostila, tranquilo. Então vamos pegar um exemplo assim, ó. Eu tenho gás hélio no recipiente. Eu coloquei lá 40 gramas. 40 gramas. Vamos dizer que esse recipiente tem um volume de 2 litros. 2 litros, estou chutando o número aqui. A temperatura que está lá dentro nesse recipiente é 27 graus centígrados. Eu quero saber qual é a pressão. Que pressão esse gás está exercendo lá dentro? Lógico, tem 40 gramas. Então eu tenho um recipiente, esse hélio está batendo contra as paredes, ó. Pressão é força sobre área. Então, ele está batendo em cima das paredes, ele está exercendo uma pressão. Então, vamos calcular essa pressão. Aí você olha para os dados aqui. Ó. Você tem um volume, uma temperatura, uma pressão. Não tem duas pressões, duas temperaturas, dois volumes. E você tem a massa ainda. A única equação que pode ser usada é essa aqui. Ó. PV igual a N, R, T. Onde é que está a massa aí, professor? Aqui, ó. N é número de mols, é massa sobre mol. Pronto, ó. Então a pressão, não sei. Qual é o volume? 2 litros. Qual é a massa? 40 gramas dividido pelo mol do hélio. O mol do hélio a gente vai na tabela, descobre que é 4. Qual o valor de R que eu vou usar? Tá, se você usar o R igual a 0, ó, R igual a 0,082, você vai calcular a pressão em ATM, eu já falei, ó. Se você usar esse valor, a pressão vai ser em ATM, então deixa esse valor aqui, ó. 0,082. E a temperatura que é 27 tem que ser em Kelvin. Então vai dar 300. Como é que passa de temperatura, né? Conversão. Ah, tá certo, ó. 27 mais 273. Então aqui o 27, ó. 7, 3, 10 vai 1, 7, 9, 10 vai 1. É só somar com 273. Era 273,15, mas esses troquinhos ali, pelo amor de Deus, né? Não faz diferença nenhuma na conta. Pior, faz, né? Fica pior, né? Então, aqui, ó, pressão é igual a 40 vezes 0,082 vezes 300, dividido por 4. Esse 2 está multiplicando, eu vou passar para baixo, dividindo. Então, a pressão aqui, deixa eu pegar a calculadora aqui, assim, vou fazer essa continha rapidinho aqui, para a gente não perder tempo. Calculadorazinha aqui. 40 vezes 0,082 vezes 300, dividido por 4, dividido por 2, 123. Então, a pressão, 123 atm. Será que calculei certinho? Vamos ver aqui. 40 vezes 0,082 vezes 300, dividido por 4, dividido por 2. Isso. 123 atm. Pronto, calculei a pressão. Que esse gás aqui lá dentro, ele está exercendo 2 litros, é um volumezinho, ó, volume pequenininho. Então, uma pressão absurda? É uma pressão grande. Pronto, a conta deu isso aqui. Então, quando eu preciso calcular massa, calcular uma temperatura, estado, né, variável de estado, uma dessas pressão, volume, ó, temperatura, eu uso essa equação aqui. Agora, vamos fazer um outro exemplo. Ó. Pegar um outro exemplozinho, não precisa se
correr para copiar aqui, porque isso aqui está gravado para vocês. Se eu quisesse fazer uma transformação, vou imaginar assim, ó. Tem uma criança, ela está no parque de diversões. Tá legal. Ela tem um balãozinho aqui, ó. Tem um balãozinho aqui na mão dela. Lá dentro tem, deixa eu ver, vamos botar aqui ar atmosférico. Ele está, digamos que tenha 300 ml, centímetro cúbico. A temperatura é 27 graus centígrados, ambiente. Né? Para facilitar a conta, mais 273 vai dar 300. E a pressão é 1 atm. Pronto. São esses dados. Acontece, essa questão aqui é fato venéreo, tá? Essa questão aqui caiu na CAF. Esse balãozinho ele se perdeu. Escapou da mãozinha da criança. Aí ficou lá a criancinha. Lágrimas, 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 lágrimas. A criança desesperada. Escapou o balão. Ar atmosférico. Qual vai ser o volume? Qual vai ser o volume ocupado por esse balão? Quando ele chegar lá em cima e a temperatura for 17 graus, professor, é mais frio, né? Mais frio, as moléculas vão se juntar, então o volume tende a diminuir. É uma lógica. E lá em cima a pressão é 0,7 atm. Peraí, mas qual é a lógica? Se a pressão diminui, o volume aumenta. Quem ganha essa guerra? Aí eu não sei, tem que fazer a conta. Tá, mas olha só. Tem 2 volumes, tem 2 temperaturas, tem 2 pressões. Qual é a fórmula que usa? PVT, PVT. Então, pressão 1, volume 1, temperatura 1, pressão 2, volume 2, temperatura 2. Fácil, só tem essa equação com 2 em cada. Então, vamos lá. Qual era a pressão no início? 1. Qual era o volume? 300. Professor, o volume pode ser em ml aqui? Pode. Por quê? Está vendo que tem volume dos dois lados? Então, volume ml vai cancelar. A pressão eu posso usar em atm, posso usar em mmHg, pode usar em pascal, qualquer unidade. Só a temperatura não. A temperatura tem que ser em Kelvin, pelo amor de Deus. Então, aqui, ó, dividido pela temperatura. Ó, 27 mais 273, 300, igual. Do outro lado agora, o que aconteceu? O volume eu não sei. Não sei. Se vai dilatar, se vai comprimir, não sei. E qual é a pressão? 0,7. Eu troquei aqui, ó, pressão vezes volume, 0,7 atm. A temperatura baixou para 17, então 20 a menos, 283. Certo? É só somar com 273. Fazendo a continha aqui, ó, nós vamos ter então V2 igual 300 vezes 283 dividido por 300 vezes 0,7. Pronto. Ó. Que o 0,7 estava multiplicado V2, passou para baixo dividido. Pegando a calculadora aqui rapidinho. Deixa eu ver. 300 com 300 já cancelou, né? Então, 283 dividido por 0,7 vai dar 404 ml. 404 ml, ó. 404 ml. Então, ó, acabou aumentando o volume, porque a pressão tem mais influência do que a temperatura sobre os gases. A pressão comprime, aumenta a pressão, ou descomprime, diminui a pressão. Então, a pressão tem mais influência sobre os gases do que a temperatura. A temperatura também tem. Então, ó, capítulos 15, capítulo 16, ó, 14, 15, 16, isso aqui. Vamos fazer um exemplo de mistura gasosa. Como é que é? Mistura gasosa. Vamos pegar assim, ó. Eu tenho aqui dentro ó, O2 e CO2, dentro de um cilindro. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui 60% de oxigênio e tenho aqui 40% de CO2. Porcentagem, 40%. Ele só me disse isso. Ou, ele podia ter dado o número de mols também, mas ele deu porcentagem. Então, ele diz o seguinte, ó, a pressão nesse recipiente, nesse cilindro, é 2 atm. Isso. Ele quer saber qual é a pressão de cada um. Ai, professor, só isso assim? Não deu temperatura, não deu volume? Não precisa, não precisa. Ó, se ele me disse que tem 60% de um e 40% do outro, e ele disse que a pressão total é 2, eu sei que a soma das pressões dos dois tem que dar 2 atm, a pressão dos dois somadas. Ó. Tá, mas como é que eu vou saber isso? Ó, pensa.
60% é oxigênio. Então, a pressão do oxigênio corresponde a 60% da pressão total. É isso, 60% é ele está lá dentro, 60% é ele. Então, ó, 2 vezes 6, 12, 1,2 atm. Ah, professor, é fácil assim a pressão do oxigênio. Agora, a pressão do gás carbônico é 40% daquilo. Tá vendo como é fácil fazer uma continha assim? Fácil, né? Oh. Agora, vamos pegar aqui vamos imaginar um outro exemplo assim. Digamos que tenha número de mols. Vamos pegar aqui oxigênio, vamos botar aqui 4 mols. E CO2, vamos colocar aqui 2 mols. Misturei esses dois. Misturei os dois. Então, eu tenho aqui 6 mols. Como é que eu vou saber a porcentagem de cada um? Fácil, né? Se eu tenho 4 mols e 2 mols, o total é 6. Olha que fácil. 4 mols em 6 é oxigênio. E 2 mols em 6 é gás carbônico. Olha que fácil. 4 em 6, né? O total não é 6? Então, 4 dividido por 6, vamos fazer aqui, ó. 4 dividido por 6 dá 66%. Mais ou menos, arredondando, seria 66,6, só para não complicando aqui. Eu tenho, ó, 66, aí acabou de novo, ó, 66% é oxigênio, 34% é gás carbônico. Então, se eu tiver o número de mols, eu somo, vai dar o total é 100%. Então, independente da conta que aparecer, vocês resolvem também. Então, a mistura gasosa. Então, vamos pensar assim, ó. Eu vou fazer um exercício agora, juntando os dois. Ó. Vamos lá, vamos pegar. Oxigênio, eu tenho 64 gramas. Gás carbônico, eu tenho 400, não, vou botar 88 gramas. 88 gramas. Eu tenho o seguinte, ó. Eles estão dentro de um recipiente de 20 litros. Eu tenho aqui a temperatura, vamos botar 27 graus. Eu quero saber qual a pressão exercida pelos dois. Qual a pressão total exercida pelos dois? Os dois juntos, total. Ai, professor, tem massa, né? Tem massa, então qual é? Ó? PV igual a nRT. Isso aqui, lógico, só tem essa que tem massa. Então, vamos lá. Se eu quero a pressão total, o volume dos dois, ó, 20. Como é que eu vou achar N? N não pode ser de um só. Os dois estão juntos, então eu vou ter que calcular o quê? O número de mols total. Então, vamos fazer separadinho aqui, ó. O oxigênio, vamos lá, oxigênio. Como é que eu acho o número de mols? 64 gramas dividido pelo mol. 32 é o mol. Vai dar 2. O CO2, ó, CO2 eu tenho 88 gramas dividido pelo mol dele. O mol dele, 12 mais 16 mais 16, 44, 2 mol. Eu fiz de propósito para dar um número redondinho assim, ó. Então, aqui 2 mais 2 são 4 mols. Então, eu tenho aqui, ó, 4 mols. Tá vendo que é metade cada um? Metade cada um, ó. 2 e 2 é 50%. Fácil de fazer conta. R é aquela constante. 0,082. E a temperatura em Kelvin, ó, fiz o 27 para dar redondinho 300, ó. 300. Então, ó, pressão total igual a 4 vezes 0,082 vezes 300 dividido por 20. O 20 que estava lá multiplicando passou para cá dividindo. Então, pegando a calculadora ali, ó. Deixa eu ver. Fazendo a continha rápida. 4 vezes 0,082 vezes 300 igual, dividido por 20, vai dar 4,92. Uma pressão 4,92 atm. Essa é a total. Total, exercida pelos dois. E se eu quiser saber quanto é que é de cada um? Já sei, ó. Não é metade de cada um? Coincidentemente, deu 2, 2 aqui, ó. Então, 2, 2, a metade de cada um são 50%. Então, ó, 1,46, 2,46 de 1. Então, ó, a pressão do oxigênio é 2,46. E a pressão do gás carbônico
é 2,46. Por que é igual? Porque eles têm metade cada um. Ó, 50, 50, 50, 50. Então, no mais, galerinha, é participar da aula nossa de segunda-feira e de quinta-feira, que a gente resolve bastante exercício lá. Beleza? Fiquem com Deus. Um grande abraço.